nossa mente cativa aos pensamentos de Cristo. A gente vai fazer uma oração de consagração, dizendo: Pai, fala comigo. Amém? Faz essa oração agora, você e Deus, dizendo: Pai, fala comigo, eu quero ter respostas nessa manhã. Eu desejo ouvir a tua voz, eu preciso da tua orientação. Faz isso, faz uma oração simples, mas sincera de coração. Não faz oração com palavras soltas ao vento. Faz oração de coração, amém? Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus, pelo privilégio que é para mim estar aqui em Guaratinguetá, e na condição de semeador da tua palavra, Senhor, lançar sementes em cada coração, nessa manhã, para que possam frutificar, para que possam, Senhor, ter uma grande colheita, para que possam, ó Pai, desfrutar de um tempo ainda mais poderoso e precioso em Ti, para que, Senhor, as nossas vidas floresçam na Tua presença, para que essa igreja cresça, resplandeça a luz do Evangelho de Cristo em toda, Senhor, essa região do estado de São Paulo, para que o mundo possa ver em nós a face do Teu Filho resplandecente. Nós sabemos que somos responsáveis por isso, Pai, por manifestar o Teu reino, por apresentar Jesus, por testemunhar com a nossa própria vida aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade, para que o mundo, Senhor, possa conhecer a face do verdadeiro Deus, para que as mentiras do diabo caiam por terra, para que se desfaçam as mentiras que foram semeadas. É através de nós, é através de nós, é através de nós que o mundo verá a face e a glória do Teu Filho. Então, Senhor, nós recebemos a Tua palavra, nós nos submetemos à unção do Teu Espírito, ao Espírito de conselho, Pai, ao Espírito de profecia. Aleluia, Senhor. Eu torno pública a minha total dependência, meu Pai. Sozinho, o Senhor sabe, eu não estaria aqui. Aleluia, não é por merecimento, mas pelo reconhecimento da Tua graça operando em nós. O Senhor nos escolheu, não nós escolhemos ao Senhor, mas fomos encontrados, Senhor, fiéis para manifestar o Teu reino. Aleluia. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo em nós nessa manhã. Aleluia. Nesse mesmo clima você pode dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Aleluia. Fala com ele: que bom que você está aqui. Você vai ser testemunha ocular daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, oh. Louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus. Para sempre louvado seja Jesus. Louvado seja. Aleluia. Aleluia. Poderíamos ficar nessa atmosfera o dia inteiro, irmãos. Só desfrutando da presença, da doce e gloriosa presença do Espírito. Oh, Espírito Santo, tens primazia nesse lugar. O Senhor é o dono da festa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Jesus. Aleluia. Você pode se sentando devagarzinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, povo bonito. Que saudade que eu tava de vocês, viu? É verdade. Essa igreja, essa cidade tem se tornado cada dia mais parte de mim, sabia? Eu estou longe, mas estou perto o tempo todo. Acompanho todo mundo. Tem um monte de gente aí que me segue nas redes sociais, não é verdade? Eu sei, eu tenho visto. Eu também sigo vocês lá. Até para a gente estar conectado e saber aquilo que Deus está fazendo realmente no meio do corpo de Cristo, né? Fazemos parte desse mesmo corpo. E temos essa alegria de poder estar conectados e vendo o que Deus tem feito aqui. Acompanhei a reforma, acompanhei o aniversário da igreja, né? Estava lá ligado com vocês. Eu faço parte aqui também. Estou quase congregando aqui já. Obrigado, meninos. Vocês são maravilhosos. Daqui a pouco talvez eu precise de vocês. A gente volta aqui, tá bom? E vai ser uma grande bênção. Vocês são fantásticos, né? Fica fácil pregar assim.
Então, nós estamos nessa manhã gloriosa e eu tenho uma missão bem importante, né? Comunicar a vocês visão. Isso é importante. Eu não sei se você sabe, mas visão faz parte da nossa vida, né? Da nossa rotina. Você que talvez não tenha tanto tempo assim de verbo da vida, você já deve estar acostumando a ouvir essa palavra, a visão, né? A gente fala muito disso. E por que é importante, tão importante, a gente falar sobre visão e recebermos da parte de Deus sobre isso também, né? Porque o nosso Pai é um Deus visionário. Amém? Eu não sei se você sabia, mas Ele é um Deus visionário, né? E porque Ele é um Deus visionário, a Bíblia diz que nós devemos imitá-lo como filhos amados. Pega essa frase, por favor. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Talvez alguns de nós aqui não tenham tido uma boa experiência na infância com seu pai natural, né? Talvez tenha tido desafios, tenha tido conflitos homéricos aí, que causaram separação, abandono, vai saber o que, né? E quando crescemos e passamos por esses conflitos, a gente pensa assim: quando eu crescer eu não quero ser igual ao meu pai. E a gente se esforça. Por quê? Porque a gente se sente carente de amor. Quando nós não recebemos amor, a gente começa a dizer: eu não quero ser igual. Mas a gente pode dizer que nunca recebeu amor da parte do nosso Pai celestial? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê, primeiro não perecesse. Não precisasse viver uma vida de falta, uma vida de necessidade, uma vida de sofrimento, de suplícios. Ao contrário, que tivesse a vida eterna, que é a própria vida que Deus tem, a vida do próprio Deus. Então esse Deus que não poupou o seu próprio filho antes por nós, cada um de nós o entregou gratuitamente, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Se ele foi capaz de nos dar o próprio filho, irmãos, ele não pouparia absolutamente nada. E isso demonstra o amor de Deus para conosco. Nós vínhamos no carro, conversando, e teve uma hora que eu dei um grito dentro do carro: ô glória! O pastor Marcelo Honório quase pulou pela janela, né? Ele tomou um susto do meu lado, porque algo subiu ao meu coração, e depois eu compartilhei com eles. Falei com eles: olha, é interessante como a gente se esforça, ou passa uma vida inteira se esforçando para provar a Deus que nós o amamos, quando na verdade Ele só está interessado que você entenda que Ele te ama. Para Deus o importante não é o quanto você prova para Ele que ame, é o quanto você entende que Ele te ama. Por quê? Porque se você é amado, você vai querer ser igual e não diferente. Quando as pessoas dizem: não quero ser igual ao meu pai, é porque elas não foram amadas. Aí a Bíblia diz que nós devemos imitar o nosso Pai Celestial como filhos amados. Não é o quanto nós o amamos, é o quanto Ele nos ama. O quanto eu posso entender e receber desse amor vai determinar o quanto eu me pareço com Ele. Eu vou dizer isso de novo, tá bom? O quanto eu entenda e receba desse amor é que determina o quanto eu pareço com Ele. Então, se eu entendo o amor de Deus em meu coração, eu vou ser tendencioso a querer ser cada dia mais parecido com Ele. E no que toca a essa manhã, Deus é um Deus visionário. E se Ele é um Deus visionário, é impossível nós vivermos sem visão. Olha que interessante. Isaías escreveu algo, eu gosto desse versículo, de vez em quando eu paro e fico lendo ele mais de uma vez, porque ele é um versículo que tem uma possibilidade absurda de interpretações, de meditações, de reflexões. Ele está lá no capítulo 46 de Isaías, versículo 9. Abre lá comigo, a gente vai partir daqui, e daqui nós vamos permitir que o Espírito, né, nos guie pelas veredas da justiça da palavra de Deus. Você achou? Ok. Isaías 46, 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Está nos chamando a uma reflexão, àquilo que estava no passado, né? Na minha versão tem 2 pontos depois da palavra antiguidade. E ele diz o que é que nós devemos pensar ou meditar. Ele diz: eu sou Deus, que eu sou Deus e não há outro. Diga: Deus, o nosso Pai, Ele é Deus e não há outro. Diga: ponto final. Aí ele diz
que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Veja que interessante. Ele diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ora, primeiro ele diz que ele é Deus e não há outro. Depois ele diz que ele é Deus e não há outro semelhante. Ou seja, ainda que você eleja para você outro Deus, ele não se torna igual ao nosso Deus. Não existe outro Deus, mas ainda que você acha, ou possa achar que exista outro Deus, esse seu Deus, que você possa achar, ou quem quiser que possa achar que é Deus, é diferente do nosso Deus. E o que é que torna o nosso Deus único? Ele vai dizer aqui, ele diz, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Veja, eu vou fazer vou parafrasear o que ele disse, você vai entender. Ele disse, sabe o que é que me torna único? Que eu sou um Deus que torna conhecido o fim antes do começo. O que é isso? Diga, visão. Deus nunca começou algo sem saber onde ia acabar. Aleluia. Deu para entender isso? É bem interessante, porque você vai ver isso desde Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Ele diz, então disse Deus, façamos pois o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, sobre toda a terra. Então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e Deus os abençoou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja, a primeira coisa, a Bíblia diz que Deus pensou em como fazer o homem, e esse homem seria segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e que este homem teria domínio e governo sobre todas as obras das suas mãos. Então, na sequência, ele diz, então criou mesmo como ele tinha determinado anteriormente. Primeiro ele pensou, depois ele criou. E quando cria, ele o cria e diz, eu te abençoo, agora se multiplique, sede fecundo e enche a terra. Agora seja sincero comigo, quando você ouve esse versículo, multiplicai-vos, sede fecundo, enche a terra, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Fazer menino, é ou não é? Mas deixa eu dizer, não era isso que Deus estava comunicando para o homem, até porque o que é bom a gente aprende sozinho, Deus não precisava nem mandar. A gente ia chegar lá de qualquer jeito. Sim ou não? O que ele estava dizendo é, eu te criei para ser semelhante a mim, agora assuma a sua posição e chegue lá. Se desenvolva até você conseguir alcançar esse status. Ele anunciou o fim antes do começo. Aleluia. É por isso que a visão é tão importante para nós. Depois que o homem peca, ele perde essa visão. E quando ele perde essa visão, irmãos, ele fica sem rumo. A Bíblia diz, em Isaías mesmo, nesse mesmo contexto, ele diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, sem saber para onde vai. Quando você não tem visão, irmão, você vai para qualquer canto. Você fica perdido, você não tem direção. Você vive por viver. Você acorda e dorme sem perspectiva nenhuma de vida. Falta de visão rouba de você perspectiva de futuro. E eu vou te dizer, isso é em tudo na vida, não estou falando só do ministério. Se você se casa, moça, com um rapaz, e esse rapaz não tem visão, você está perdida. Porque a mulher não consegue sozinha, ela precisa de alguém que aponte o caminho juntamente com ela. Deu para entender isso? Se você está trabalhando numa empresa que não tem uma perspectiva de futuro, uma visão, você pode passar 10, 20, 30 anos e não sai do lugar. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. A visão é importante, diga visão. Porque eu aponto para o futuro, e aí eu tenho um caminho a seguir, eu já sei onde eu vou chegar. E é isso que Deus coloca dentro de nós, um senso de eternidade, pela semelhança que nós temos com Ele como filhos. Nós não podemos começar algo sem saber onde vai dar. A gente não pode dar o primeiro passo sem saber para onde está indo. Ele torna conhecidas as coisas do fim antes do começo. E é bem interessante porque o homem peca e perde isso tudo, mas quando Deus restaura a humanidade através do sacrifício de Jesus, a primeira coisa que Ele dá é uma perspectiva de futuro. Ele diz, ó, Jesus vai voltar. Você não está caminhando sem rumo, você sabe para onde você está indo. A prova disso é que você lê o livro de Apocalipse e ele já aponta para o fim. Ué. Agora, se Deus, irmãos, que sabe todas as coisas, faz isso, imagina nós. Como é que podemos viver sem visão? Como é que podemos viver sem rumo? Aleluia.
No que tange a igreja, por exemplo, não importa a posição que você ocupa hoje. De repente você é pastor de uma igreja, que eu sei que alguns aqui são pastores, ou você seja um líder de departamento, ou você seja um servidor e vai chegar lá. Não importa qual a posição que você está ocupando, você precisa ter visão. Amém? Eu acho muito interessante, porque eu sou pastor supervisor também e tenho muitas igrejas debaixo da minha liderança. E é incrível como as pessoas que não têm visão não crescem. Por quê? Porque ninguém segue líder fraco. E o que é que caracteriza um líder fraco? O líder que não tem visão. Você acha mesmo que as pessoas vão permanecer na tua igreja, no teu departamento, na congregação que você dirige, indo só para assistir culto, sentando e levantando todas as quintas e os domingos, sem saber para onde está caminhando? A Bíblia já anunciava isso em Provérbios capítulo 29, verso 18, ele diz que se não tem visão, o povo se dispersa. Aleluia. Precisamos estabelecer um norte, uma visão. O que é que eu vou fazer? Dê às pessoas um motivo e elas caminharão contigo. Eu vou dizer de novo, amém? Deem às pessoas um motivo e elas caminharão contigo. Aleluia. Mas se elas não tiverem motivo, por que andarão? Aleluia. Então, quando nós nos reunimos em manhãs como essa, é para transmitir algo, transmitir uma visão. Eu me lembro do profeta Abacuque, um profeta novo, que estava inconformado, porque aquilo que ele olhava nas escrituras sagradas como visão, era diferente da verdade que ele via dos fatos. Ele olhava para a visão, e a visão dizia: eis que eu separei para mim um povo santo, um povo assim, um povo assado, que vai desfrutar de uma terra prometida. Ele olhava aqui para a realidade, estava o povo num cativeiro, sofrendo mais do que sovaco de aleijado. Aí ele olha para aquela situação e diz: como pode isso? Deus, o Senhor não deu promessas? A gente pode substituir, às vezes, a palavra visão por predestinação. É só para você entender isso que eu quero colocar aqui. A gente não usa essa palavra de maneira corriqueira para nós, mas para você entender biblicamente, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós apontamos para um futuro. Então, a predestinação do povo de Israel era viver numa terra prometida. Mas isso dependia de Deus? Não, dependia deles. Deus, ele coloca a visão, mas é você que determina se vai para lá ou não. Quando ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, ele deveria permanecer na presença de Deus, mas a primeira coisa que ele fez foi desobedecer. E desobedecendo, perdeu a visão. Então Abacuque, observando aquela cena, ele disse: espera aí, esse povo foi predestinado para isso e está vivendo em outra condição. Deus, por quê? Por quê? O que é que falta aqui para que eles cumpram? O Senhor não é Deus poderoso? Porque a gente atribui, porque sendo Deus o nosso Deus, todo poderoso, como nós o conhecemos, por que Ele não determina que a gente seja e ponto final? Porque Ele não nos fez robôs, Ele nos fez livres. Ele nos dá um destino, mas eu vou para lá se eu quiser. Ele me aponta uma visão, mas eu cumpro essa visão se eu quiser. Ora, é muito fácil, irmãos. Às vezes eu assumo uma posição de liderança, seja de igreja, seja de um departamento, e o pastor diz: eu quero que você faça isso, vai para cá. E ele diz: não, mas eu não estou afim, vou fazer diferente. Aí depois: pastor, não está dando certo. Mas você não está seguindo a visão. Eu só tenho compromisso com o teu resultado, com o teu sucesso, se você fizer o que eu estou te mandando. É isso que Deus comunica. Deus não pode se responsabilizar com o teu sucesso quando você não está responsável pelo que Ele disse. Era isso que ele estava falando para Abacuque aqui, Abacuque dizendo: mas por que não acontece? O Senhor não é Deus? Estou com raiva, estou bravo, estou invocado, vou subir numa torre igual menino, vou ficar aqui, só vou descer, nem vou comer. Só desço no dia que o Senhor me responder. E sabe qual foi a resposta? Ele disse: escreva a visão. O que é que o povo tinha perdido? A visão, irmão. Se perderam na visão, começaram a perecer. Ele disse: escreva a visão, torne clara, para que até quem possa correndo possa ler com facilidade. É por isso que estamos aqui, para tornar clara a visão. Amém. Eu não posso cobrar alguém algo que eu não ensinei. Às vezes, como líderes, a gente quer que as pessoas acertem os nossos pensamentos. Ei, eu acho que evidência a gente ainda não tem, né? Precisamos comunicar a visão, tornar clara aquilo que nós queremos, desde as coisas mais simples até as mais complexas, né? Não basta apenas você dizer para a sua equipe de recepção, dizendo: receba bem os nossos
os nossos visitantes. Porque de repente, ele vai chegar, vai passar um visitante, ele vai dar um tapa na bunda e dizer, e aí, velho? Pá! Se você está ficando doido, cabeção. Ele diz, não, porque lá na minha comunidade a gente trata assim, quem a gente ama. Aí eu te pergunto, o erro é dele ou é seu que não comunicou a visão? Fala com seu irmão, torne clara a visão. O pastor só está falando só para líder. Deixa eu te dizer, de repente você trabalha, uma hipótese aqui, lá no trânsito da igreja. Ok? Você está comunicando algo. E você espera e fica com raiva dizendo, pastor, o povo não me obedece. Mas você já tornou claro o que as pessoas deveriam fazer? Aleluia. Então veja que esse negócio afeta todo mundo. A gente quer brigar com os nossos filhos em casa porque eles não fizeram o que a gente esperava. Veja, eles não fizeram o que a gente esperava e não o que a gente comunicou. Alô? Precisamos tornar clara a visão. E quando se fala sobre liderança, a primeira coisa que vem no nosso coração é entender o que significa liderança para nós. E aí eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4. Eu confesso para você que falar sobre esse tema, a gente poderia ficar 6 horas aqui, eu ia ficar falando isso sem nem pegar na Bíblia. Porque isso flui de mim naturalmente, eu incorporei isso para dentro de mim. É como se eu vivesse essa verdade todo dia da minha vida, e é isso mesmo. E é uma coisa que não tem fim, quanto mais você recebe, mais você quer. Amém? Eu estava falando ontem, falei que excelência é um caminho sem volta. A excelência nos relacionamentos vai nos fazer caminhar mais longe. Amém? Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, se relacione com alguém. Amém? Veja, 2 Coríntios 3, verso 4 diz assim. Aleluia. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, ou seja, não parte de nós. A nossa suficiência ou capacidade vem de Deus. Veja, a gente não tem do que se gloriar. A nossa capacidade vem de Deus. Amém? E ele diz o seguinte, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Fomos habilitados por Deus para sermos ministros de uma nova aliança. Ninguém pode dizer que não tem habilidade aqui, porque fomos habilitados por Ele. E sabe que quando essa palavra habilitação ou habilidade surge aí, me traz alegria? Por quê? Porque, ao contrário do que se pensa, liderança não é algo nato. É resultado de habilidades. E habilidade se adquire. Deu para entender isso? Durante muito tempo a gente dizia, não, tem gente que nasceu para ser líder e outro não. Na verdade, irmãos, algumas pessoas nasceram com as habilidades aguçadas. Outros não, mas todos foram habilitados para liderança, para ministério. Todos nós fomos habilitados. A questão é o quanto eu me desenvolvo nisso, o quanto eu me dedico a isso. Quer saber de uma coisa? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quer aprender sobre liderança? Comece a ensinar outras pessoas como liderar. Amém? Então fomos habilitados por Deus para ministros, para líderes espirituais, habilidades. A ciência aprova e atesta que o ser humano ele é resultado de uma combinação de 3/3. 1/3 de herança genética, ou seja, 33% aproximadamente do que você é resultado do que você herdou da sua família, da sua genética, dos seus pais e por aí vai. Né? Tem gente que é marrento por natureza mesmo, é assim mesmo. Mas sabe de uma coisa? 2/3 são habilidades adquiridas. 1/3 só é genético, 2/3 são habilidades. E o que significa isso? Que tem gente que diz, não, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Bom, bota logo o nome de Gabriela.
Mas você não precisa morrer assim. Você precisa mudar. Amém? Se transformar e receber da influência certa para que você possa cumprir o seu papel. É por isso que ele diz: eu sou Deus e não há outro como eu sou Deus que torna conhecidas as coisas do fim antes do começo. E Paulo diz: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Ora, se Deus é assim, precisamos ser assim. Tornar conhecido o fim antes do começo. Eu não posso esperar que as pessoas cheguem lá sem saber para onde eu estou indo. Aponte o que você quer, aponte onde você quer chegar e as pessoas vão cumprir com você aquela ação ou que você deseja. Amém? Diga: eu fui habilitado por Deus para o ministério. Eu sou um líder espiritual. Amém? Todos nós somos. Agora, como eu defino conceitualmente liderança? Eu vou falar bem pausadamente, que eu sei que tem gente que gosta de escrever, né? Vai dar tempo. Eu vou falar 2 ou 3 vezes devagar, tá bom? Liderança ou liderar é a habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente a fazerem de boa vontade o que elas acreditam que é para o bem comum. Vou falar de novo, tá? É a habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente a fazerem de boa vontade o que elas acreditam que é para o bem comum. Vou falar pela 3ª vez, né? Liderança é a habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente a fazerem de boa vontade o que elas acreditam que é para o bem comum. Veja que a palavra mais forte que aparece aí é influência. Não é a arte de exigir, não é a arte de mandar, é a arte de influenciar. Amém. Liderança, na sua essência, ela parte do serviço. Liderança é servir, liderança é se colocar à disposição. Então, quando eu entendo que liderança é servir, é me colocar à disposição, eu não posso obrigar a pessoa a fazer, porque ninguém obriga ninguém a ser servido. A gente oferece. Só que eu ofereço de tal maneira, a minha influência é tão grande sobre ela, que ela se torna de forma entusiástica um observador da visão para cumpri-la. Eu preciso colocar tanta expectativa na visão que torna essa pessoa desejosa de cumpri-la. É isso que eu estou dizendo. Aleluia. Amém. Agora, tem gente que não acredita nem nele mesmo, que dirá na visão que ele estabeleceu. Eu estava conversando com um casal de pastores recente, e eles lideram uma congregação em uma determinada área de Belo Horizonte, que é próxima a uma comunidade, a uma favela. E eles diziam assim: não, porque a nossa igreja é a igreja da favela. Aí em determinado momento, não, porque assim, eu tenho uns amigos, mas meus amigos são de outra área e eles não vão, eu já chamei, mas eles não vão. Eu digo: claro que não vão, você tem um conceito errado da sua própria igreja. O que é que você comunica acerca da sua igreja? Deixa eu te dizer, tem gente que comunica sobre a sua própria igreja, a igreja pedinte, mendiga. Ele, ao invés de botar o povo a crer nos resultados, ele vive dizendo: não, vamos fazer, e se não puder, a igreja cede e paga. Alô? Graças a Deus eu não conheço ninguém aqui, nem sei da realidade, tá? Nem deu tempo, tá? Só estou falando as coisas pelo Espírito, ok? Mas a forma que você comunica sobre a sua igreja é que vai determinar o que você vai receber. Isso é visão. Se eu comunico para o meu povo algo desse tipo que eu acabei de falar, as pessoas nunca vão crer para fazer nada. Elas vão estar sempre esperando. Amém, irmão? Então, no que tange, no que se refere a um modelo de liderança, nós falamos sobre o que é liderança, mas o nosso modelo de liderança, eu acho interessante, porque hoje existe vários homens líderes, se dizem líderes, que tentam promover o ser humano, né, a um patamar maior ou melhor, individualmente falando, se tornam personal em alguma área da vida humana, né, para que as pessoas alcancem uma alta performance, vamos botar dessa forma. Mas todos os princípios, se você for observar, estão pautados na palavra de Deus. Não existe crescimento humano que não esteja voltado a princípios da palavra de Deus. E quem foi que nos deu a maior lição disso? Jesus de Nazaré. Ainda que você tire do contexto Jesus, o Filho de Deus, o homem espiritual, pense no Jesus histórico e você vai ver que ele foi a maior referência e o maior líder de toda a humanidade. Alguém que a partir de uma equipe de 12 pessoas tornou um empreendimento tão
poderoso que depois de 2000 anos ele continua crescendo. Jesus nunca perdeu membro da sua equipe. Em 2000 anos só cresce. Qual é o empreendimento que dura tanto tempo? As pessoas que criticam Jesus, como já criticaram ao longo da história, e alguns que até chegam a dizer que ele não existiu, que não acreditam, vão ter que engolir seco o simples fato de que eles não só existiu, como dividiu o tempo entre antes e depois dele. Porque se ele hoje tem 44 anos, ele vai ter que amargar a dura realidade de que ele nasceu no ano de 1975, depois de Cristo. Se ele não acredita, ele não tem nem idade. O que é isso? Influência. E você não vai ver Jesus mandando ninguém fazer nada. Exigindo as pessoas, manipulando pessoas. Não. Ele só influenciava, apontando para o futuro. Vai ser assim, olha lá na frente, meu pai tem um plano, meu pai tem algo para você, vai ser dessa maneira. E as pessoas correndo, desejando, com expectativa. É isso que você tem que fazer como líder, colocar nas pessoas expectativa de algo melhor. Tem líder, irmãos, que até para falar só fala desgraça, irmão. Cada culto parece mais um velório. Dê expectativa para o povo já está cansado de sofrer. O pecado já o faz essa parte, não precisa você ajudar. Aleluia. Nós somos justos, salvos, não estamos sujeitos ao pecado, mas o pecado nos assedia tenazmente todos os dias. Já sofremos essa pressão. Para que eu preciso da pressão de um líder espiritual sobre a minha cabeça dizendo que vai dar errado? Aleluia. Sabe, essa semana eu estava orando e algo subiu ao meu coração. Quem me acompanha nas redes sociais certamente viu eu falando sobre isso. E quem não me acompanha vai me acompanhar, porque vai ficar curioso. Porque eu estava vivendo uma situação específica e algo subiu ao meu coração. Que a maioria das vezes, a gente só não está desfrutando do que a gente deseja, não é pelo fato do que eu estou fazendo de errado, mas pelo fato de eu não estar fazendo o que eu sei que é certo. Veja, a gente leva mais tempo, empreende mais força, gasta mais energia pensando, o que eu estou fazendo de errado? Deixa eu corrigir o que eu estou fazendo de errado. E deixa de fazer o que está certo. Deixa eu te dar exemplos. A gente vem num culto como esse, e aqui deve ter aproximadamente umas 300 pessoas, pelo menos. Se eu não estou enganado, deve estar perto disso, 250, 300 pessoas. Mas quando terminar, a gente é tendencioso a pensar, quem foi que não veio, hein? Ao invés de celebrar com quem veio. A gente se prepara durante um dia inteiro com a mensagem maravilhosa para pregar. Hoje vai ser minha melhor mensagem. Aí chega lá, a igreja não está como você quer. Aí você fica com raiva, guarda a mensagem, desce o cacete no povo. Ao invés de prestigiar quem veio, você bate em quem não... Aleluia. Você está comigo, irmão? Veja que interessante. Eu devia fazer o contrário, né? Se não veio ninguém, hoje eu vou pregar minha melhor mensagem. Porque aí quando quem não veio ouvir, diz, rapaz, o pastor pregou uma mensagem assim, foi. Ou pena que eu não fui. Eu digo, é pena mesmo, da próxima vez que tu vai, cabeção. Por quê? Porque a gente às vezes está mais focado no que deu errado do que no que deu certo. Então Jesus era esse líder otimista, para frente. Ele sabia das dificuldades que ele ia enfrentar, mas nem por um minuto, irmãos, ele transmitiu isso com peso para as pessoas. Aleluia. Até mesmo no momento em que ele, angustiado de alma, de espírito, precisou comunicar que chegou o momento dele partir dessa para o Senhor. Quem ficou com o coração turbado foram os discípulos, e ele que estava sofrendo teve de consolar. João 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, pelo amor de Deus, quem vai morrer sou eu. Aleluia. Diga, aprenda com o mestre. Ele é o nosso modelo em tudo. É isso que comunica lá Hebreus capítulo 12, que diz que nós devemos correr a nossa carreira com perseverança, tendo os olhos fitos nele, fixados em Jesus. Ou seja, ele já fez essa carreira antes de nós e deu certo. Pega isso, por favor.
A Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Talvez não seja para você tão simples entender o que Ele está dizendo aqui, autor e consumador da fé. O que é isso, autor e consumador da fé? Bom, quando a Bíblia diz que Ele é autor, está dizendo que Ele foi o primeiro a viver pela fé. Ele foi pioneiro, autor. Sabe essa vida de fé que nos está proposta, que a gente tem que viver todo dia, que é desafiadora, sim ou não? Você não está vivendo novidade, Ele viveu primeiro. Ele teve que viver da fé. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus era o Deus Todo-Poderoso que abriu mão de sua glória e veio habitar no meio de nós. E teve agora, como homem, que aprender. Você já parou para pensar o que o Deus do universo fez por amor? Você sabia que Ele poderia ter descido do céu montado num cavalo branco com 30 anos de idade e disse, vou morrer na cruz? Mas Ele decidiu vir como um bebê? Incapaz de falar e se expressar o que queria? Ei, o Deus criador do universo, nos braços de uma mulher, sem saber falar o que estava sentindo. Por que Ele fez tudo isso? Para você não ter desculpa de dizer que Ele é diferente de você. Ele é modelo, porque Ele fez primeiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Como autor, Ele foi o pioneiro. Como consumador, Ele é modelo. Se você quiser ter resultado, copie Jesus. Não precisa ir buscar outra referência. Ele já é suficiente. Corra a sua carreira tendo os olhos fitos em Jesus, pois Ele é o autor e consumador. Ele é o pioneiro e por isso tornou modelo. Não vai dar errado. Se você seguir os passos de Jesus, dá certo, irmão. É simples. Aleluia. É simples e é fácil. Eu me lembro que eu passei uma temporada pregando sobre João 14:12. E João 14:12 diz assim, Jesus disse, em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. E obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Isso é uma afirmativa de Jesus. Aquele que crê nele fará também as mesmas obras. Olha, aquele que crê nele, quem é que creu em Jesus? Amém. Eu falei creu, eu sei que você ainda crê, mas ele está falando, se referindo àquele que crê pela primeira vez, vai receber a habilidade de fazer o que eu faço. Por quê? Porque quando ele creu pela primeira vez, ele recebeu poder para ser feito filho de Deus. E Jesus era o quê? Filho de Deus. Ora, se você creu em Jesus, recebeu Ele como Senhor, você recebeu poder, o Espírito Santo, e se tornou igual a Ele. Se você se tornou igual a Ele, você tem a habilidade, capacidade de fazer o que Ele fez. Sim ou não? Então Ele diz, você vai fazer as mesmas coisas que eu fiz. As mesmas obras. O problema é que quando a gente ouve sobre obras, o que a gente pensa em primeiro lugar? Quem fala aí comigo? Ele falou que a gente faria as mesmas obras que Ele. Dá um exemplo aí. Milagre. O que mais? Cura, o que mais? Ressurreição e por aí, e por aí. Mas eu poderia dividir as obras de Cristo em pelo menos duas coisas: caráter e poder. Ele está falando de comportamento. Agora, é bem curioso como a gente não aguenta ver alguém na cadeira de roda que a gente quer botar a mão na cabeça para orar. Mas a gente vive com mágoa dos irmãos e é incapaz de perdoar. Ora, como é que eu quero andar com caráter diferente e andar no poder? Deixa eu te fazer uma pergunta fácil de responder. Essa é fácil, tá bom? O que é mais fácil de você imitar em Jesus? O caráter ou o poder? É curioso porque o poder a gente está sempre querendo imitar. A gente faz como ele fez, bota a mão na cabeça. A gente aprendeu de quem isso? Dele. Mas deixa eu te dizer, a única coisa que você pode de fato imitar é o caráter. O poder não está no teu controle. É por isso que não dá certo quando tu quer. Agora o caráter está no teu controle. Quem é que te impede de perdoar? Quem é que te impede de abraçar? Alô? Eu fui dar aula em uma escola recentemente. E aí quando eu fui apresentado pelo diretor aos alunos, ele disse, ei, pastor Marcelo veio para dar aula, e o povo vibrou, deu show, que bênção. Eu digo, glória a Deus. Ele disse, no final ele vai ficar lá na porta dando abraço em todo mundo, porque ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar. Eu fiquei olhando aquilo, e eu fiquei pensando, eu nunca fiz isso porque eu gosto, não. Na verdade eu até passei a gostar depois que fiz, mas eu fiz porque eu sei que é certo. Eu acho que a gente já passou do tempo de fazer o que gosta.
A gente precisa focar no que é certo. Está entendendo? Não gosto de abraçar a gente, mas deveria. Pastor, por que eu deveria? Porque o mesmo Jesus que falou isso, ele disse, através do apóstolo Paulo, que quando ele subiu às alturas levando cativo o cativeiro, ele distribuiu dons aos homens. A uns ele chamou para apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que objetivo? Sentar na primeira fila daqui da igreja. É isso que está escrito lá? O objetivo de ter um chamado, um propósito, uma unção específica sobre nossas vidas, está no versículo seguinte. Ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que estes cumpram o seu serviço. Nosso papel como líderes espirituais é desenvolvimento humano. Só isso. Só isso. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado em dar resultados, quando Deus está mais interessado nos processos. Deus não está muito interessado nos teus resultados não podem impressionar Deus, não. Como é que você vai impressionar o Deus que criou o universo, meu filho? Com os teus resultados. Entendeu? Enquanto a gente, como criança, fica achando que está fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo a obra dele em nós. Não é você que está construindo uma igreja, é Deus que está usando a igreja para construir você. Você não está desenvolvendo um departamento maravilhoso. Deus está usando esse departamento para desenvolver você, abençoado. Então olhe para as pessoas como alguém que precisa ser desenvolvido. E use o trabalho para desenvolvê-las. A gente, né, se o pastor Zé Roberto quiser e pode se apropriar disso também, mas a gente tem uma máxima dentro do nosso ministério, que é o seguinte: as pessoas são mais importantes do que as coisas, e os relacionamentos mais importantes do que as tarefas. Ah, pastor, se você disser isso, tem gente que não vai fazer as tarefas. Ah, vai sim. Sabe por quê? Porque a gente faz tarefa enquanto desenvolve relacionamento. Agora, querer fazer tarefa passando por cima dos relacionamentos não vai dar certo. Esse não é o princípio do reino de Deus. Amém. Aleluia. Então, dentro desse objetivo de desenvolvimento humano, nós precisamos observar alguns princípios que eu quero colocar para você. Primeiro princípio deles. Zé, eu tenho até que hora? 11? Yes, né? Só para não passar muito tempo, que eu ainda tenho a ceia, né? Perfeito. Primeiro princípio. Jamais usurpe o dom alheio. Vou falar de novo, tá bom? Jamais usurpe, tome, roube o dom dos outros. Jesus não levantou ministros porque ele precisava do que eles tinham, mas porque Jesus tinha o que eles precisavam. Aleluia! Olha que João 15,16 diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vá e deis frutos. O que quer dizer isso, pastor? Me traz uma luz aí, que eu não entendi exatamente o que o senhor quer dizer com isso, não. Que eu não devo usurpar o dom dos outros. Ora, você é um líder e você vai precisar atrair pessoas para a sua equipe, ok? Agora, não chame as pessoas pelo que elas têm para te oferecer. Chame as pessoas pelo que você tem a oferecer a elas. Porque se você começar a chamar pessoas só pelo que ela tem para te oferecer, quando elas não conseguirem fazer, você abandona elas. Está entendendo? Então, eu tenho uma determinada igreja e eu vejo que o irmão está congregando ali, mas o irmão é uma grande bênção. Rapaz, aquele irmão é uma bênção. Ele canta, calma, vou chamar ele para ir para a minha igreja. Você não está interessado no irmão, você está interessado no dom. Alô? Então, não usurpe o dom das pessoas. Jesus, irmãos, por incrível que pareça, era o único que podia ter feito tudo sozinho. Ele não precisava de ninguém. Ele era pleno. Mas ele decidiu levantar 12. E eu vou dizer, nenhum era bom o suficiente. Ao contrário, eles eram uma bênção. Mas Jesus sabia do potencial que tinha dentro de cada ser humano. E ele sabia o que ele tinha que poderia desenvolver esse potencial. Ele disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Eu olho para as pessoas não pensando no que elas podem dar para mim, e sim no que eu posso fazer por elas. Por quê? Porque somos filhos de um Deus assim.
A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a graça. O que é graça? Graça é um presente que a pessoa não fez nada por merecer. Eu fiz porque amo. Ora, quando eu olho para alguém e estou fazendo algo por ela, porque eu sei que ela tem um dízimo grande, desculpa a expressão dessa maneira, eu não estou usando de graça não, eu estou usando de lei. Eu estou dando algo, quero receber algo em troca. Desse é besta. Alô? Mas no momento que eu olho para aquela pessoa e imagino, poxa, eu tenho algo que pode afetar a vida daquela pessoa. Ela pode me dar ou não. Você quer saber se você está usurpando o dom alheio? Basta você perceber quando a pessoa sai da tua igreja e vai para outra, se você fica feliz ou com raiva. Jesus estava treinando uma equipe, quando ele falou um negócio, um monte de gente foi embora, ele disse, ei, não quer ir não? Se manda. Vocês têm que ter consciência, Jesus queria dizer claramente, vocês têm que ter consciência, vocês não estão fazendo nada por mim não. Sou eu que estou fazendo por vocês. Aleluia. Alguém chega para você e diz, olha, estou pensando, tenho orado, estou buscado em Deus, porque eu acho que eu vou mudar de departamento, ou de congregação, sei lá de quê. Você, não, vamos orar, o que você está precisando? Deixa eu dizer, se a pessoa chegou com isso, você já perdeu ela faz tempo. Esquece, se alegra com ela, diz, vai com Deus, vai na paz, Deus te guie. Aleluia. Durante o início da minha carreira ministerial como líder, uma das coisas que mais me afligia era ver essa perda das pessoas. Porque eu ficava com medo do julgamento alheio. As pessoas vão dizer que eu não sou um bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor vai atrás da ovelha perdida. Ai meu Deus, o que eu faço? As ovelhas estão perdidas e eu não estou indo atrás. Porque eu não tinha vontade de ir atrás mesmo não, vou mentir para você. Tinha umas ovelhas difíceis, irmão. E aquilo me angustiava tanto, porque como é que eu sou um pastor e não tenho vontade de ir atrás da ovelha perdida? E essas ovelhas, elas eram perdidas 2 vezes, elas já eram perdidas antes de se perder. Pensa numa bênção. E um dia um ministro estava ministrando sobre liderança e ele falou algo que mudou a minha vida. Ele falou assim, deixa eu te dizer, o pastor tem que correr atrás da ovelha perdida mesmo. Mas o filho pródigo, ele se despede na porta. Tchau. A questão é você distinguir o que é ovelha perdida e filho pródigo. Porque os filhos pródigos da vida, se você for atrás, ele até volta. Mas no primeiro problema, ele joga na tua cara. Eu não queria voltar, você foi atrás de mim. Deixa o povo ir, rapaz. Deixa o povo ir. Na maioria das vezes vai quebrar a cara. E quando quebrar, volta. Agora, quando voltar, você tem que estar de braço aberto. Meu filho, estava morto, ressuscitou. Talvez a alma não queira, mas vai ter que fazer. Fala com seu irmão, não usurpe o dom alheio. Ou seja, não esteja interessado no que as pessoas podem dar para você, pense no que você pode dar por elas. Amém. Não importa, é muito comum pessoas importantes chegarem na igreja, pessoas que têm influência fora da igreja chegarem na nossa igreja, a gente querer colocá-las em evidência pelo que elas têm. Deixa eu te dizer, às vezes o que elas precisam é ficar no banco. Não promova ninguém pelo que elas têm, pelo que elas carregam. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tive o privilégio de pastorear algumas pessoas que se tornaram, entre aspas, conhecidas. Uma delas é Laura Sougueles. Acho que todo mundo conhece aqui. Laurinha foi minha ovelha durante 5 anos, fez rema na nossa igreja, fez escola de ministro comigo, passou 1 ano depois, e depois chegou para mim e disse, eu falei, o que é que você quer? Ela disse, o que eu quero não tem aqui. Eu digo, então vá. Não, pastor, eu devia exigir que ela ficasse. Eu digo, rapaz, ela já não estava, quando o coração dela não estava, se não tinha o que ela queria. E eu não fiz nada por Laura, esperando ela fazer algo por mim. Eu fiz porque eu a amo. E ela tem me honrado por onde ela passa. Mas aí é problema dela, não tem nada a ver com isso. A minha parte eu fiz. Amém. Agora, mais uma vez, eu estou tendo o privilégio de pastorear o Marcos Freire. E um dia eu falei com ele chegou para mim e disse, pastor, ele me chamou de pai, ele disse, pai, eu estou querendo falar com o senhor, eu estou meio sem graça. Eu disse, o que foi, rapaz? Fale. Ele disse, não, o senhor sabe que a gente está viajando muito e às vezes tem que ficar mais no Rio do que em Belo Horizonte.
Eu disse, sim, é verdade. Como a gente tinha um apartamento para ele montado em Belo Horizonte, ele veio falar comigo que queria ver se a gente desalugava o apartamento, que ele preferia alugar um apartamento no Rio. E era óbvio, irmãos, a ponte aérea lá é mais fácil, de lá ele viaja para fora, para o exterior. Belo Horizonte não tem essas conexões. E quando ele vai para Belo Horizonte, ainda fica na minha casa, o tempo todo. Então o apartamento ficava fechado lá. Eu falei, tudo bem, é isso que você quer? Ele disse, é. O senhor não vai ficar triste? Eu falei, não, a gente vai desalugar e eu vou alugar. O senhor vai alugar? Eu falei, vou. Mas, porque em outra cidade eu digo, e o que é que tem? Ou você está achando que eu estou fazendo algo por você, esperando que você faça algo por mim? Eu estou fazendo por você porque eu te amo. Se você quiser ir para outra igreja, o problema é seu. Pergunta se ele quer ir para outra igreja. Não quer, ué. Amém, irmão? Não usurpe o dom alheio. Segundo princípio, tenha consciência de que ministério é serviço. Amém. Infelizmente existe uma concepção errada de que ministério é status. Ele até pode te dar certo status, mas o objetivo não é esse. A motivação não é essa. Se você tem no coração de ser pastor só para sentar aqui na frente, meu irmão, você está errado. Amém. Se você quer assumir uma posição de liderança na igreja só para estar em evidência, está errado. Não é isso que Jesus nos ensinou. Sabe? É lícito, por exemplo, eu chamar o Zé Roberto de pastor, eles entre si se chamarem de pastor. Cara, é lícito, isso é respeito, é honra, não tem nada a ver, mas eu não posso exigir. Ó, Zé Roberto, me chama de pastor, tá? Não me chama de Marcelo, não. Ei, meu nome na minha cédula de identidade é Marcelo e não pastor. Eu acho que eu me sinto mais confortável pelo meu nome. A gente precisa parar com essa bobagem, né? Não tem nada, não tem problema a gente chamar de honrar e chamar, mas exigir que seja assim? Deixa eu te dizer, a gente tem Paulo, né, como o maior ícone do Novo Testamento depois de Jesus, e Pedro. Paulo significa pequeno e Pedro significa pedrinha. E a gente quer título? Alô? O fundador desse ministério, a gente conhece ele como Bud. Sabe o que significa Bud? Amigão. O presidente do ministério hoje chama Guto. A gente nem chama de apóstolo. Chama por respeito, por carinho, mas ele tanto faz, chama de Guto. E a gente vai ficar exigindo posição? A Bíblia diz, deixa que outros te louvem, não os teus próprios lábios. Se alguém quiser te chamar de pastor, de apóstolo, até de semi-Jesus Cristo, está tudo certo. Mas não exija isso das pessoas. Porque não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser escravo. É. Amém? Tem que ser assim, irmão. A gente tem que ter essa consciência. Eu vou ficar com raiva de alguém porque não me chamou de pastor Marcelo. Então eu vou ter que ficar com raiva da minha mãe, porque ela só me chama de Marcelo. Você está comigo ou foi embora? João 13, abre comigo. Vamos começar a terminar por aqui. João 13, 1. Diga, eu sou um líder espiritual. João capítulo 13, verso 1. Veja que história interessante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Diga comigo, depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então Pedro pediu: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Essa história é bem curiosa. E ela tem um monte de ensinamento poderoso para nós aqui. Essa história, de certa forma, também foi contada pelo apóstolo Paulo, de uma maneira singular. Filipenses capítulo 2, verso 5. Ele diz assim: ora, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, copiem Jesus, faça o que ele fez com a motivação que ele fez. É isso que Paulo está dizendo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que embora sendo Deus, ele era Deus, ele não usou da posição, não usurpou, usou de usurpação o ser igual a Deus, como se fosse algo que ele devia se apegar. Antes, abriu mão, esvaziou-se de si mesmo, assumindo ele propositadamente a forma de servo. E sendo encontrado em figura humana, foi obediente, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, porque ele se conduziu assim, a Bíblia diz que Deus o exaltou. Por isso, não foi por outra coisa. A exaltação veio por causa da humilhação. Por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua possa confessar que Jesus é o Senhor, tanto no céu como na terra, ou debaixo da terra, aonde for. Ninguém tem o que falar dele. Vai ter que dizer: ele é o Senhor. Ponto. Não tem nada que falar. Deu para entender? Então, essa afirmativa do apóstolo Paulo, ela é basicamente a mesma história do que Jesus vai falar aqui e contar. Só que está falando algo para nós. Eu não posso olhar isso aqui, irmãos, como algo isolado para Cristo e os discípulos. Não, ele está trazendo para a nossa responsabilidade. Eu não posso ler Filipenses 2,5 e achar que aquilo é só uma forma de mostrar que Jesus era homem. Não, ele está ensinando algo. Ele está exigindo de nós um comportamento, um posicionamento. Eu preciso tomar essa posição. E ele vai ensinar isso aqui no capítulo 13, e eu quero te mostrar isso, depois a gente volta lá em Filipenses e encerra, tá bom? Ele diz: ora, antes da festa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam na igreja, espirituais. Está aí? Ele amou os que estavam onde? No mundo. Olha que interessante. Você já reparou que a gente é mais tendencioso a querer amar mais quem faz melhor? A gente é seletivo até no amor? Eu tenho umas ovelhas bênção lá, mas tem uns que dão uns trabalhos, pastor. É bem curioso que quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele procurou, foi Pedro que negou. Não foi João, o que ficava o tempo todo atrás dele, não. Por quê? Porque ele não estava atrás do que mais amava, e sim do que mais precisava dele. Ele amou até o fim. Aí durante a ceia, um dia como hoje, a Bíblia diz: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e ele está relatando isso porque no final ele já disse que Jesus sabia quem ia trair ele. Veja, Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. E ele disse: sabendo disso, e também sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Veja, ele não tirou Judas da mesa. Ele não excluiu Judas da equipe. E ele sabia que Judas ia traí-lo. Não foi alguém que contou uma fofoca para ele que pode ter acontecido, não, e ele ficou com raiva de Judas já, sem saber o que passou, não. Eu vou dizer de novo isso aqui. Veja, ele sabia, pelo Espírito, que Judas iria traí-lo. E ainda assim não excluiu nem da equipe, nem tirou ele da ceia. E tem um motivo por que ele não fez isso. E às vezes a gente, eu vou falar de mim, né? Se alguém chegar perto de mim e disser assim: rapaz, eu vi alguém teu aí falando um negócio na internet, eu acho que era de tu. Pronto, eu já fiquei com raiva, já quero tirar o cara da ceia. Eu nem sei se é verdade, nem vi a internet. O que é isso? Insegurança.
Por que isso não afetava Jesus? Porque ele sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. E comportamento errado de ninguém ia mudar o plano de Deus na vida dele. Eu não estou nem aí se alguém está falando mal de mim, o problema é dele. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. Só tem uma pessoa que pode mudar a trajetória da minha vida, sou eu mesmo. Aleluia. Está comigo, irmão? Então, ele sabia que o Pai já tinha confiado todas as coisas em suas mãos. Ele sabia que ele tinha vindo de Deus. E ele sabia que ele ia voltar para Deus. Então, independente se Judas ia trair ou não, problema de Judas, não tinha nada a ver com ele. Ele levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E aqui eu quero parar um pouquinho para a gente meditar. Normalmente, para a cultura da época, quando alguém leva algum convidado na sua casa, ele leva, e para honrar essa pessoa, o escravo da casa, que hoje seria para nós um funcionário, vamos botar dessa maneira, era um escravo, ele tinha por obrigação lavar os pés dos convidados. O cara deixava a sandália, ele lavava os pés e ele sentava-se na mesa. Só que Jesus ali, ele era rei. Sim ou não? Na cabeça deles, ele era ungido. A palavra Messias é rei ungido. Eles sabiam que era rei. Aí a Bíblia diz que ele não chegou como rei e lavou os pés. Ele saiu de cena, da sua realidade real, tirou as vestes reais e cingiu-se como escravo. E voltou para lavar os pés dos discípulos. Ele era Deus, abriu mão da sua glória e tornou-se semelhante, como servo. Aleluia. E passou a lavar os pés dos discípulos. Agora como escravo. Amém? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse disse: Senhor, tu me lavarás os pés? A mim? Jesus respondeu: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. E ele disse: nunca, jamais me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja, fica claro, a primeira coisa aqui, que Pedro não foi o primeiro que Jesus lavou o pé, não. Ele já tinha lavado os pés de alguns aí. Provavelmente todos os outros tiveram a mesma dúvida: como é que ele é ungido, o Messias, o rei, e está se portando como escravo? Esse trem está errado. Porque eles estavam acostumados com lideranças que nem encostavam neles. Quanto maior, mais inacessível. Era assim, ninguém ia lá no rei de Israel, ninguém ia lá no sumo sacerdote. O máximo que tocava era nos que tinham que lavar os pés lá embaixo. Mas Jesus era o rei ungido e estava na condição de escravo. Eles não estavam entendendo nada. Lavou o primeiro, não entendeu, mas ficou com medo de falar. Eu não vou falar nada, eu não sei o que é. Vou ficar quieto. Lavou o segundo está quieto também. Só que isso, Pedro deve estar lá na terceira ou na quarta posição, pensando assim: eu sei o que ele está querendo fazer, que é dar uma lição de moral, para ver se a gente vai deixar ou não. Tomara que dê tempo de chegar em mim, que eu vou acertar. Não fala não, ninguém acerta. Quando chegar em mim eu acerto. Isso é lição de moral, é para não deixar, a gente não pode fazer isso. Ele é o rei, não pode não. Chegou nele, quando chegou nele que ia votar, ele disse: não. Aí Jesus disse: como assim? Ele disse: eu sei, isso é pegadinha, pode ter certeza. Deve ter uma câmera escondida aqui em algum lugar. Eu aposto que é isso. É para ensinar, não é? Não é para deixar lavar os... Não é isso. Ele disse: ó, deixa eu te dizer. Fica quieto. Mesmo que você não está entendendo. Relaxa, depois eu te explico. Não lava nunca. Eu é que deveria lavar o seu, não é isso? Eu tenho certeza que a resposta era essa. Jesus: cala a boca. Ele disse: lava não. Ele disse: se você não deixar, está fora do ministério. Ele disse: então lava. Já que assim lava tudo. Se os pés vai resolver o problema de eu ficar no ministério, se você lavar a cabeça, o corpo e o resto, talvez eu vou ser o teu auxiliar direto. Lava tudo, Jesus. Jesus terminou de lavar. E então, versículo 12 diz: depois de ele ter lavado os pés, o que é que ele fez? Ele voltou
Ele não deu a lição de moral de vestir, não. Ele tomou as vestes de volta. Voltou agora como rei e disse: entenderam o que eu fiz? E eles disseram: não. Ele disse: pois bem, vocês me chamam de Messias, não é? De rei, ungido, de Senhor. E dizem bem, viu? Eu sou mesmo. O fato de eu ter lavado os pés de vocês não mudou em nada. Aleluia. Se eu, como Deus, deixei a minha glória e me fiz servo, o que é que vocês precisam fazer? Aleluia. Ei, eu era Deus, eu abri mão da minha glória e vim aqui. Para você ficar se achando melhor do que os outros? Ei, eu desci ao nível que você estava. Só faltou ele dizer carniça, mundiça. Eu desci ao nível, meu filho. E eu fiz isso para vos dar exemplo. Em Lucas 22, ele usa uma passagem muito parecida para dizer o seguinte. Ele diz: deixa eu dizer algo para vocês. Lá fora, quem está numa posição de liderança, de autoridade, eles dominam sobre as pessoas. Dominam sobre as pessoas. E são tidos como benfeitores. Lá fora. Eles, mas no reino de Deus é o contrário. Quem está na posição de autoridade deve servir a quem está lá fora. Diga, é o contrário. Por que erramos muitas vezes? Porque pegamos os contextos do mundo, a forma do mundo fazer e trazemos para a igreja. Eu sei, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo, irmão? Da outra vez eu já falei, eu não vou falar mais não. Falo? Eu sei que aqui tem um contexto nessa cidade de militarismo muito forte, tá? Eu quero ter respeito por vocês e o que vocês aprenderam. Eu não estou aqui para desdenhar disso, tá? Lá fora, irmãos, talvez o exército, a aeronáutica, a marinha seja o maior conceito de autoridade que nós conhecemos, mas na Bíblia não é assim. Alô? Está entendendo isso? Eu não estou dizendo que lá fora está errado. Para o contexto de lá é assim. Mas para o reino de Deus não é assim. Para o reino de Deus, irmão, o maior tem que servir. Jesus era Deus e ele abriu mão da sua glória. Ele simboliza isso tirando a roupa e voltando. Agora, veja, ele mesmo se fazendo servo, foi porque ele se fez servo que depois ele vestiu a roupa. Ele era Deus, não considerou que ser igual a Deus era o que ele devia pegar, se esvaziou-se a si mesmo, tornou semelhante aos servos, e por isso Deus o exaltou, ele tomou a roupa. Se você fizer assim, você vai ter autoridade. Se você fizer assim, você vai ter influência sobre as pessoas. Amém? Aleluia. As pessoas vão te seguir de bom grado. As pessoas vão querer ser igual a você. As pessoas vão olhar para você e você vai inspirá-las todos os dias. Essa foi a maior lição de liderança que Jesus podia dar para nós. Amém? Nosso papel como líderes é servir àqueles que estão debaixo da nossa liderança. E se fizer isso, você vai influenciá-los a fazer o mesmo com os que estão embaixo. Esse é o nosso papel como líderes. Amém? É servir. Pode ter certeza. A gente não está no papel nem no direito de exigir nada. Absolutamente nada. Porque Jesus não exigiu nada. É isso que ele está dizendo quando ele não usurpou ser igual a Deus. Ele podia chegar e dizer assim, ó, eu sou Deus, me sirvam, me adorem, façam tudo, lavem meus pés. Ele não exigiu nada, e ao contrário, ele fez. E deu exemplo. É assim que nós devemos agir como líderes. Essa é a visão. A visão da nossa igreja não é assim, então está diferente da de Jesus. Aleluia. Pronto, está aí uma coisa que você não tem o direito de escolher. Essa aí já está definida. Ele disse, eu fiz isso para lhes dar exemplo e serão bem-aventurados se fizerem. Bem-aventurado é feliz. A gente só vai ser feliz se a gente entender isso. Amém? Eu queria que você primeiro se colocasse de pé, a gente vai orar, a gente vai distribuir os elementos da ceia. Porque...